Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, uma iniciativa da Última Ratio. Estamos aqui com o nosso estúdio volante, montado literalmente no centro do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, no 6CB Brasília. Foi preparado aqui um estúdio todo especial, um aquário em que a gente tem a oportunidade de entrevistar os palestrantes, autoridades e convidados especiais como este que está aqui à minha frente, que eu admiro, acompanho há muito tempo nas redes sociais e também na nossa querida TV Jovem Pan, e fico até um pouco constrangido, dado a relevância, né, e a capacidade jornalística dele. Acompanho as entrevistas que toca fundo no assunto e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Recebo aqui no nosso podcast, nosso querido amigo jornalista e escritor Roberto Mota. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Coronel. Um prazer estar aqui. É uma satisfação e esse evento chama muita atenção, Roberto Mota, pela qualidade dos palestrantes. Porque, geralmente, eu que acompanho mais de 20 anos eventos ligados à segurança pública, são convidados doutores, mestres de universidades, né, pessoas de conselho, de núcleos de estudos de algumas universidades, e esse cenário tem mudado no Brasil. E a prova é esse evento em que a gente percebe pessoas, palestrantes, convidados como você, com experiência, com livros escritos, já foi secretário de segurança, nós temos parlamentares, juízes, promotores, que também têm formação acadêmica, debatendo com conhecimento de causa segurança pública. E eu acho que isso é importante. Então, eu fico muito honrado de assistir um pouco da sua palestra. Infelizmente, a gente está aqui ocupado, não pude assistir totalmente, mas fico muito agradecido. Eu gostaria de te ouvir um pouco. Eu sei que você tem uma vasta experiência no terreno, é um estudioso da temática e também nesse trabalho que você tem feito, entrevistando diversas personalidades da área de segurança pública. Coronel, eu sou um curioso profissional, eu sou um alienígena no mundo da segurança pública, porque eu não sou nem bacharel em Direito, né? Não sou bacharel em Direito, não sou policial, não sou militar. Eu, por pura curiosidade, tentei começar a entender por que a nossa vida no Brasil é tão marcada pelo medo do crime. Porque no Brasil todo mundo já foi assaltado. E essa descoberta me levou para um caminho. Nesse caminho eu conheci muita gente, conheci policiais, promotores, magistrados, e aos poucos eu fui entendendo as coisas. E aí eu escrevi o livro A Construção da Maldade, que é um livro que eu escrevi para mim mesmo, para explicar para um leigo o que acontecia no Brasil, como era possível que a gente vivesse uma tragédia diária, contínua, que não tem paralelo em outros países. Então foi assim que surgiu o livro A Construção da Maldade. Eu aqui eu fiquei muito surpreso com esse evento, porque provavelmente é o primeiro evento político sobre segurança pública que trata o assunto de uma forma técnica. Ele não só excluiu esses, entre aspas, especialistas de segurança pública que dominam o debate de segurança no Brasil, que são sociólogos, geógrafos, historiadores. A gente nunca ouve nesse tipo de evento, é raríssimo a gente ouvir um policial falando, a gente ouvir um perito criminal falando, a gente ouvir um promotor falando, ou um magistrado. São sempre especialistas, entre aspas, acadêmicos, sem qualquer experiência prática, que na maioria das vezes adotam alguma teoria exótica criada em algum país do exterior há 20 anos atrás, trazem isso para cá, constroem uma carreira acadêmica em cima disso, porque a carreira acadêmica hoje em dia valoriza o exotismo, e aí em cima disso se tornam juristas conhecidos, criam jurisprudência, e aí o resultado disso tudo é que nossa vida vira um inferno, porque os policiais são obrigados a trabalhar de acordo com essas doutrinas malucas. Nada disso aconteceu aqui. Eles montaram um time aqui, com exceção de mim, que sou apenas um curioso. O resto dos nomes que está aqui são pessoas assim que eu fui tietar. Eu fui pedir para tirar foto com elas.
como Maurílio Nunes, que foi comandante do BOP, né, o Dani Silva, o Dani Salles, o Luciano Lara, né, o Alessandro Visacro, que é uma lenda, Pimentel. Né, o Rodrigo Pimentel, que é o Capitão Nascimento. Então, um time espetacular. Eu acho que um evento como esse confirma a percepção que eu tenho de que, apesar da crise de segurança pública estar ainda fora de controle, melhorou um pouquinho, mas ainda está fora de controle, nós começamos a virada no pensamento. E a virada do pensamento precede a vitória final sobre a crise. E, Roberto Mota, isso que você está falando, eu posso testemunhar. Quando me convidaram, eu fui convidado como especialista, assim como você foi convidado para ser palestrante. E aí eu pedi algumas orientações. Tem alguma coisa que eu não... O senhor tem total liberdade para colocar lá dentro quem o senhor quiser. E isso é muito importante e relevante, como nós vimos aqui nas diversas palestras que estão ocorrendo. Um debate acalorado, um debate técnico-científico, um debate por pessoas que estiveram literalmente no terreno. O senhor alega que não é policial, não fez um bacharelado em Direito, mas é uma grande referência doutrinária e não só, porque a vossa comunicação, obviamente pelo estilo, pela didática, pela voz, pela postura com que defende as forças policiais, não vou nem dizer as forças, a segurança pública, ela se destaca, e é por isso que o senhor está aqui. Então, eu sou testemunha disso, e de fato, é um evento histórico. Eu espero que copiem, porque nós precisamos colocar a mesa para o debate, e aí eu vou falar porque é um movimento que eu presenciei quando decidi fazer um mestrado, um doutorado. Por quê? Hoje nós ainda acontece, tá? Eu tenho um cabo, um sargento, que ele pode entender de tudo de trânsito, ele pode ter passado 30 anos trabalhando política de segurança pública voltada, por exemplo, à paz no trânsito. Mas se tiver um debate, se tiver um projeto em andamento, se tiver um evento, não vou dizer nem numa universidade, mas nos espaços públicos, esse sargento jamais será convidado a falar sobre o que ele entende. Vai ser convidado um doutor por conta do título. Então, nós, policiais, fizemos um movimento de falar assim, poxa, nós temos que conquistar esse direito de sentar-se à mesa dentro das regras que haviam há mais de 10 anos atrás, e muitos foram, né, estudar. Eu dou sempre o exemplo, nós temos um caveira explosivista, Major Francis, da Polícia Militar de Minas Gerais, ele coleciona pós-doutorados, e é um policial caveira, operações especiais. Então, essa falácia, né, não estudou, vai ser policial, não precisa estudar para ser policial, isso não existe mais. E Mota, eu que lhe acompanho, muita gente lhe acompanha, né, e que, com certeza, como eu, está lhe tietando aqui neste evento, mas o tem como uma referência doutrinária. E o mais engraçado de tudo é que nós temos aí vários pseudos especialistas, doutores, pós-doutores, que passaram a vida, entre aspas, tentando também estudar a gênese do crime, mas ficam só no campo das ideias, das críticas, possuem uma visão, infelizmente, muito ácida em relação à polícia, e temos em pessoas como você uma referência. Muito obrigado, coronel. A contribuição que eu faço, e que eu sinceramente acho que é modesta, eu acho que a contribuição que eu faço só teve uma maior repercussão porque ela foi feita no momento em que não era permitido que se falasse quase nada sobre isso. Apenas um lado dessa história era contado. E aí, por razões circunstanciais, eu tive essa oportunidade de ser uma das primeiras vozes a contar o outro lado da história, né? Eu tive acesso a fontes intelectuais, como, por exemplo, o Thomas Sowell, que é o meu guru, e um economista americano, um economista. Ele fala maravilhosamente bem sobre isso, sobre os ungidos, sobre os burocratas do Estado que ficam no seu gabinete refrigerado, nunca seguraram uma arma na vida, mas eles sabem quantos segundos um policial deve esperar para atirar. Eles
eles têm o poder de dizer que o policial só pode disparar se primeiro atirarem nele, sem ter nenhuma experiência prática. Então, eu tive acesso a esse conhecimento e, provocado por esses autores e conversas com policiais, é inevitável que a gente faça reflexão, né? Que a gente pense. E eu acho que isso é que falta na maioria dos pseudos especialistas. Eles não estão interessados em fazer reflexão. Eles não estão interessados em coletar diversas visões e analisar a realidade. Eles escolhem um resultado previamente acertado e aquele resultado tem que se aplicar para tudo, né? É a definição de ideologia dada por um escritor americano chamado George Packer. Ele diz que a ideologia é quando a resposta já está pronta antes que a pergunta seja feita. E a resposta que já está pronta hoje no Brasil é: a culpa é da polícia. Essa é a resposta. Não interessa qual é a pergunta, não interessa qual é a questão. Então, quando a gente... Eu acho que se eu tenho um mérito foi contribuir, ajudar no momento em que esse debate estava começando. Eu vejo hoje aqui várias pessoas que estavam comigo lá atrás, quando a gente começou, e era uma época em que ninguém ousava falar sobre essas coisas. Era uma época em que arma de fogo, por exemplo, no Brasil, era um tabu. Eu, quando comecei a estudar esse assunto, eu era desarmamentista, completamente. E aí, um dia, conversando com o Benê Barbosa, pelo Facebook, eu falei umas coisas, o Bené me contradisse, a gente argumentou. No final da conversa eu já tinha me convencido. Eu falei, mas ele tem razão. Os números que ele... As evidências que ele mostra são convincentes. Os argumentos dele fazem sentido. Então eu acho que esse processo é o mais importante de tudo hoje no Brasil, porque ele precede mudanças legislativas, ele precede mudanças organizacionais na polícia. Eu vejo muitos policiais hoje no Brasil que não têm consciência do seu papel. O papel do policial não é prender bandido. O papel do policial é garantir a nossa liberdade. A polícia garantia dos direitos fundamentais. Se você tem um policial na rua que foi convencido de que ele é uma ferramenta da opressão capitalista, de que ele está oprimindo os pobres, ele vai para a rua quase querendo morrer. Ele não sabe que ele é uma peça fundamental no nosso sistema de liberdade, de democracia, de Estado de Direito. E por isso que eu digo com muita frequência, quando eu faço apresentações do Ministério Público à polícia, já disse isso para vários secretários de segurança. A polícia brasileira tinha que reformar o currículo da formação do policial. O policial tinha que ter, do mesmo jeito que ele tem treinamento em arma de fogo, que ele tem treinamento em investigação, ele tinha que ter treinamento em comunicação. Perfeito. O policial tinha que saber o que é uma narrativa. O policial, quando ele faz qualquer... Ele tem que estar preparado a qualquer momento para ser abordado na rua por um cidadão com o celular na mão. E ele tem que saber agir. Ele tem que... Qualquer policial tem que saber responder uma pergunta da imprensa. Fundamentar a sua ação. Explicar o que você está fazendo aqui. Exato. Por que você está prendendo esse cara? Ele tem que saber dizer, eu estou prendendo porque ele cometeu um crime. Ele fez a escolha de cometer o crime. Foi uma escolha que ele fez. Eu não obriguei ele, ninguém obrigou ele. Foi ele que resolveu. Então ele agora vai receber eu estou aqui para dar a resposta que a sociedade precisa dar para ele. E também os policiais precisam conhecer. Conhecimento é fundamental para eles. Conhecer história. Conhecer a evolução das ideologias, saber que o processo de ataque ao qual as polícias estão sendo submetidas não acontece só no Brasil. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos com o movimento Abolish the Police, né? Black Lives Matter. Isso é uma evolução da doutrina marxista. Isso é fartamente documentado.
Então eu vejo que, às vezes, as pessoas procuram explicações muito elaboradas, quando não é nada mais do que isso. Hoje, no Brasil, se fala muito na tal da criminologia crítica, né, que contamina muito promotor de justiça, defensor, magistrado. A criminologia crítica nada mais é do que a aplicação no direito penal da teoria crítica, que é uma ideia marxista. A sociologia criminal. Tudo então, essas coisas todas é importante a gente dizer. E é interessante, né, Roberto Mota, essa sua discussão. Eu fiz academia quase 28 anos atrás, e algumas disciplinas que parecem ser óbvias em um currículo, né, não haviam à época, hoje nós já temos. E eu percebo, inclusive, o livro que eu vou te presentear aqui, que é um capítulo da minha tese de doutorado, que fala sobre criminologia e teorias explicativas do crime. Fazendo uma análise, quando eu, de fato, procurei me aprofundar sobre a criminologia, era que eu fiz uma academia, passei uma carreira inteira e não entendi e compreendia, embora seja um fato extremamente complexo de compreender, o crime e a criminologia, mas, como você falou, há necessidade de que o policial, porque esse é o mistério dele, ele vai lidar a carreira inteira com o crime e a violência. Então, ele precisa entender e compreender, obviamente, separando o joio do trigo, que houve uma evolução da criminologia, e, obviamente, não uma criminologia isolada. A gente vê nos currículos, sobretudo nos cursos de formação de oficiais, muitas disciplinas do direito, e a maioria dos oficiais já tem até formação no direito, e esquece disciplinas importantes como essa que você está falando, que analisam a história do Brasil, a evolução. Temos até aqui um colega aqui da nossa Polícia Militar, que fez o doutorado dele na UNB, que o estudo dele foi voltado a entender como foi o assento das polícias nas diversas constituições brasileiras, né? Então você vê um oficial dedicando seu estudo de doutorado a tentar entender qual foi o assento que as constituições deram às forças policiais, né? Diversas outras disciplinas. Então, o policial hoje, e a gente vê cada vez mais cursos de formação reduzidos, alguns com menos de 2 meses, em que você pega um indivíduo que ficou anos e anos estudando, sem muita experiência, dá ali algumas aulas para ele, coloca ele no stand, aprende a tirar e já coloca na rua. E eu acho que em determinadas questões isso é até perverso, né? Então, de fato, eu entendo que há uma necessidade do nosso policial compreender e entender a gênese do crime. Você falou muito bem, e hoje nossos estudos, né, nossos policiais, as polícias começam a se voltar para entender o medo do crime e não focar apenas nos índices criminais, né? Então, hoje a gente percebe uma evolução muito, sobretudo nos 10 últimos anos. Eu mencionei, numa entrevista passada, quando eu fui estudar, fazer meu doutorado na Universidade de Coimbra, que a polícia, acreditando, obviamente uma prova indelével de que a polícia quer se adequar à nova realidade, e eu até lembro, Mota, de uma situação de uma doutora da Universidade de Coimbra, que me orientou durante 6 meses em um dos meus artigos, que fazia parte do programa de doutorado. E no final já da orientação, ela virou para mim e perguntou assim: Luciano, eu nunca perguntei para você, mas o que você faz no Brasil? Você é um professor universitário? Eu falei: não, eu sou um PM. E aí ficou aquela pausa de 5 segundos, aí ela repetiu: PM? Eu falei: sim, policial militar. E aí ela começou a dizer, né, das agruras e da percepção que ela tinha da polícia. Ela tinha saído do Brasil já há mais de 20 anos, lecionava nos Estados Unidos e também em Portugal, e eu mencionei para ela que uma prova indelével de que a polícia não era aquela polícia que ela tinha em mente, a polícia brasileira, e a prova era que a minha corporação tinha me liberado para eu estudar na Europa, em Portugal. Como outras situações que eu poderia nominar aqui, de
preconceitos muito não é nem absolutos mesmo, assim, provas claras de um preconceito que nós, policiais, às vezes sentimos quando a gente está em espaços universitários. E aí eu relato aqui uma situação, eu acompanhava um subcomandante-geral, não, à época ele chegou a ser comandante-geral, ele era chefe do departamento de educação, e cuidava do nosso Instituto Superior, e ele foi dar uma palestra na Universidade de Brasília. E ele passou por um dos corredores, e ele estava fardado e eu também. Os alunos, eles combinaram em virar as costas para esse coronel, e ele passou no corredor. E eu presenciei aquilo, e um dia, numa palestra de segurança pública, ele relatou esse ocorrido, e eu percebi no olhar dele as lágrimas. Então você percebia que aquele relato dele era um relato que afetou psicologicamente ele. E isso nós, policiais, passamos todos os dias nas ruas, né? Sobretudo aquele que está na rua cotidianamente combatendo o crime. Isso é talvez o maior desafio do combate ao crime hoje, né? Que é o desafio da comunicação, de você conquistar corações e mentes. Perfeito. E aí tem dois aspectos, né? Quanto ao ambiente acadêmico, o ambiente acadêmico é totalmente dominado pelo marxismo no mundo inteiro. Esse marxismo vem em diversos sabores, diversas cores. Ele geralmente não é chamado de marxismo, geralmente tem algum outro termo para disfarçar. Mas é isso. E a polícia não é bem-vinda nesse ambiente acadêmico. Isso é uma realidade no mundo inteiro. Em relação à realidade das ruas, eu acho que aí a gente tem o papel da mídia. Porque a mídia, ela repercute o que é negativo sobre a polícia. É praticamente impossível se encontrar na mídia, de uma forma geral, uma matéria mostrando a polícia de uma forma positiva. Mesmo quando a notícia é positiva, a maioria da mídia, com raras exceções, encontra um ângulo para mostrar alguma coisa negativa em uma notícia positiva. Isso também tem a ver com ideologia, porque boa parte da mídia é contaminada pela ideologia de esquerda. Então, eu acho que esse é um dos desafios que as forças policiais deveriam assumir, que eu acho que elas ainda não perceberam a importância disso. Não perceberam. Então, eu vejo muitas vezes a polícia faz um esforço, a polícia e o Ministério Público, o sistema de justiça criminal faz um esforço enorme de anos para montar uma operação, para desbaratar uma quadrilha ou para eliminar um determinado tipo de crime. Na hora de explicar aquilo, vem um porta-voz falando empolado, né, lendo um comunicado oficial que não consegue. A metade da operação se perde ali naquele relato, né? Eu vou citar só um caso de um policial que foi morto por um bandido que estava em saidinha. E o comunicado oficial do governo daquele estado dizia que o policial fulano de tal foi vítima de um disparo de arma de fogo dado por um reeducando. Aí você perdeu o cidadão. Complicado. Na hora que você diz que um bandido, condenado, um criminoso, assassino do seu policial, você chama ele de reeducando, como é que você vai ganhar essa guerra, né? E a mensagem que se manda para os seus efetivos, né? Para o policial que está na rua. Exatamente. Que mensagem caminhar? Isso aí. Porque a questão da entrega que o policial, e até assim, a gente fica espantado. Eu fico espantado porque é aquela máxima do enxugar gelo, né? O policial, sobretudo o policial militar na rua que está ali, ele prende uma vez, prende duas, prende três, e aí vê o cara solto, prende de novo, e mesmo assim ele não desiste. Ele tem os ataques, como você falou, da imprensa, e eu, obviamente, não posso deixar de mencionar, e eu já falei isso publicamente, duas grandes emissoras, e que são espaços em que hoje
nós nos sentimos um pouco, não vou nem dizer representados, não nos sentimos atacados, muito pelo contrário, que a Record, que tem um trabalho no Brasil inteiro, obviamente tem os seus interesses, porque vende muito notícia de segurança pública, mas a gente percebe, eu já tive a oportunidade de entrevistar um jornalista Cartaxa, a gente manda um grande abraço da Record, mas a Record, ela abraça, ela tem esse cuidado a mais com os profissionais da segurança pública, e a Jovem Pan, né, em que a gente acompanha o trabalho cotidiano e não são dois órgãos de imprensa que puxam a sardinha para o lado do policial e que não olha para o outro lado da sociedade. Não, muito pelo contrário. Né? Nós não nos sentimos atacados por esses dois órgãos de imprensa. Então, o policial ele é constantemente desmotivado por decisões judiciais, assim, completamente desarrazoadas àquilo que ele aprendeu na academia, como a questão da suspeição, desproporcional até o texto legal, né? Nós temos policiais que perdem as suas casas porque tem que pagar advogado, decisões judiciais que já decretam a perda da função pública sem nem necessariamente passar por um processo administrativo, que é uma determinação judicial. E temos inúmeros casos, sem falar, obviamente, do policial que perde a sua vida por um cara que deveria estar preso, o indivíduo deveria estar preso, e matou um policial numa saidinha. Mesmo com todo esse cenário da prática do enxugar gelo e dessa desconsideração da sociedade em relação ao policial, mesmo assim, ele não desiste e continua trabalhando. Coronel, uma das coisas, eu tenho muitos amigos policiais, né, e eu acho que polícia é vocação. Quando você tem a vocação, nada lhe para. Tem um livro muito bom, cujo título eu esqueci, que fala que os homens são divididos entre ovelhas, lobos e cães pastores. Né? As ovelhas não sabem se defender, os lobos vão todo dia para a rua para matar as ovelhas, e os cães pastores são aqueles homens que têm a coragem e a disposição de usar a força para impedir os lobos de atacarem as ovelhas. E eu vejo em alguns amigos meus que são policiais que a vocação deles é irresistível. Eu conheço, alguns trabalham no dia de folga, estão em casa com a família, e aí acontece algum evento da vizinhança, ele bota a arma na cintura e desce o risco absurdo da sua própria vida, porque ele não consegue resistir àquilo. E eu acho que essa é uma profissão que nunca vai ser devidamente recompensada. Não existe forma do Estado recompensar alguém que coloca a sua vida em risco todos os dias. Né? A maior recompensa que o policial tem é a consciência que ele tem de que salvou vidas. Eu entrevistei há pouco tempo no meu programa 2 policiais de São Paulo que me contaram sobre ocorrências nas quais eles estavam envolvidos e os policiais ficam com lágrimas nos olhos quando eles lembram, né, do momento em que eles conseguiram tirar pessoas do perigo, que eles conseguiram resgatar. Então, polícia é vocação. E a gente tem que dar graças a Deus de ter pessoas com essa vocação. Roberto Mota, eu sei que você tem um compromisso agora, já está até atrasado. Eu não tenho nem como lhe agradecer a oportunidade, né, de tê-lo aqui, um grande entrevistador, um grande estudioso, um grande jornalista. Muito obrigado pela deferência e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Coronel. Foi um prazer. Forte abraço. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, da Última Rácio, aqui no Fórum de Segurança Pública pelo Brasil. Forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura. Força e honra.